treinos de alta demanda que liberam muito radicais livres, assim como uma corrida, uma maratona, onde há muita lesão muscular, lesão articular. Então, libera uma série de substâncias no sistema circulatório, que são esses radicais livres, que eles também ajudam a envelhecer. Isso aí, pessoal, começando mais um programa Conecta, programa esse da plataforma, aqui ó, do Jornal do Comércio, jornal com mais de 90 anos, de muita credibilidade, 92 anos, hein? Jornal que está sempre na mesa do empresário, pessoas que gostam de se informar com credibilidade. Esse programa aqui faz parte, então, aí do guarda-chuva do Jornal do Comércio. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Hoje aqui no programa um assunto que eu amo, cirurgia plástica. E aqui ao meu lado um amigo, um grande amigo e um dos maiores cirurgiões plásticos desse país, com certeza. Dr. Ruben Leng, muito obrigado por estar aqui, meu amigo. Olá, Ico, tudo bem? Um prazer estar aí contigo. Sempre uma conversa agradável, dentro e fora do estúdio, né? Sempre é bacana. Então, é um enorme prazer estar contigo aí. Um grande amigo que temos em comum, falamos muito em ti final de semana agora passado, Kleber, Sushi do Kleber. Quem não lembra, não conhece o Sushi do Kleber, hein? Um cara trabalhador, um cara que faz com coração, com carinho. Tem as mãos de fada também, porque ele faz, né? Ele é excelente, muito bom. O Kleber faz com amor, realmente. E ele está em Camboriú. Camboriú! Eu tive a oportunidade de ir lá, fui lá conhecer o restaurante e depois a minha família adora, né, o sushi dele. E a gente repetiu várias vezes. Então, quando vai para Santa Catarina, tem um pit stop lá no Kleber, que é espetacular. No Rapon, ou Japão, como queira chamar. Mas é muito bom. Doutor Ruben, eu quero saber, antes de entrarmos em todos os assuntos aqui, um pouquinho da tua trajetória, do teu início na medicina aí. Me conta um pouco, como é que tu te descobriu médico? Família também, né? Exatamente. Eu fui criado nesse ambiente. Meu avô, por parte de mãe, médico no interior. Aí minha mãe casou com um médico, dono de hospital. Então minha infância foi brincando no pátio do hospital. Então algumas vezes eu ia para lá, ficava brincando no pátio com meus primos e tudo. Então essa parte de hospital assim, uma coisa que, enfim, já faz parte da minha vida. Qual cidade? Eu nasci em Santo Ângelo. Meu pai tinha hospital lá em Santo Ângelo. E meu avô era natural de Santiago. Ele morou em Santiago, era médico lá, e era médico, fazendeiro, enfim, e foi até prefeito lá no interior. Olha aí. Depois acho que foi deputado, exato. E aí, então eu estava nesse ambiente. Às vezes eu ia passar as férias lá com meu avô em Santiago, eu adorava ir para o campo, para fazenda. E também, quando estava na cidade, vou lá vou lá no hospital, tu vai comigo, eu sempre estava com ele. Mas eles nunca, tanto meu pai quanto meu avô, eles nunca me induziram a fazer medicina. Uma coisa muito natural. Mas cresceu ali vendo tudo, né? Tão bonito, Cresci nesse ambiente ali, mas eu sempre gostei muito de desenhar. E aí, meu pai até foi engraçado, porque ele dizia assim, tu gosta de desenhar, e eu fazia projetos de casa. Aí meu pai dizia, mas quem sabe faz tanto projeto. Ele pegava, eu guardava todos aqueles projetos, ele pegava tinha aqueles de ilustrar, enfim, e ele dizia assim, mas olha aqui, tu pode ser um engenheiro, arquiteto, sei lá. Daí eu ficava na dúvida entre medicina, e eu fiz aqui na PUC, eu fiz engenharia antes de fazer medicina. Fiz 1 ano e pouco. Olha só. E adorava desenhar, adorava projeto, tudo. Mas assim, eu me puxava muito, o chamamento era para medicina, né? E aí foi o que aconteceu. Aí acabei fazendo medicina aqui em Porto Alegre, na fundação e tudo. E aí foi indo. E aí tem esse link, eu acho que da parte de desenhar, assim, acabou também me direcionando um pouco para a parte da cirurgia plástica, que tem muito de... Eu já vi uns quadros maravilhosos, hein? Tu leva jeito pra coisa também, hein, Ruben? Porque, olha, os que eu vi, tem uma história, hein? Me contaram, não sei se foi tu que me contou, de até uma exposição em Paris. O troço não é pouca coisa, hein? Aconteceu isso aí, né? Sim, eu fui convidado, junto com outros artistas aqui do Rio Grande do Sul, para ir para uma exposição em Paris. E aí a gente foi, levamos, cada artista levava
Eu, no grupo de artistas, não posso me intitular um artista, mas enfim, fui convidado. E cada um levava 2 quadros. E teve um vernissage lá em Paris. E aí foi super bacana, super movimentado e tudo. Muita gente prestigiar. E aí, eu nos meus quadros, um francês se interessou pelos meus quadros lá. Olha aí. E eu fiquei emocionado. Pô, que bacana. Vou vender, né? O dono da galeria me perguntou se eu venderia. Eu digo, sim, posso vender. Ele deu uma estimativa de valores. E aí eu fui com a minha esposa pro hotel. E aí eu fiquei maquinando aquela coisa assim, mas eu vim para Paris, né? Eu não tinha filhos, não tinha as filhas ainda. E aí eu tô aqui numa exposição, vou vender meus quadros já de cara aqui, eu não vou ter nenhuma recordação disso, né? E aí eu fiquei falando aquilo para ela, quem sabe, eu não sei, não estou muito confortável em fazer essa venda. Não quero vender o quadro. Não quero vender. Aí eu fui lá no outro dia na galeria, lá, o francês não gostou nada, obviamente, né? Aí dei uma de gauchinho, como se diz, né? Não vendi, daí foi uma função, quadro para voltar e tudo, tem toda uma série de trâmites, né? Mas não me arrependi, estou com eles guardados. Esses tempos eu mostrei para minhas filhas e então ficou uma recordação bacana. Olha que legal isso, hein? Só falta tempo da gente se dedicar. Eu gostaria de voltar a pintar. Tem pintado agora ou não? Agora faz tempo. Mais desenho do que pinto, assim, brincando assim com minhas filhas. Eventualmente desenho, mas tenho vontade, porque é muito bom. Dá uma calma assim na alma maravilhosa. Relaxa, né? É bem legal. Rubem, me conta a cirurgia plástica. E aí sim, como surgiu isso na tua vida? Bom, então lá na Santa Casa eu estava fazendo muita reconstrução, né? Fiz bastante cirurgias oncológicas junto com meu professor lá e instrutor, Dr. Herter, Dr. Ricardo Kreff. Então eu estava muito voltado na medicina, naquela parte oncológica, mas tinha muita reconstrução pós-câncer, assim. Então a pessoa estava com câncer na mandíbula, então a gente reconstruía com retalho, que a gente chama, ou seja, a gente levava o tecido com a costela para reconstruir o osso da mandíbula que estava, né, comprometido, que era retirado. Então aquelas reconstruções, elas começaram a ficar presentes na minha vida, então trabalhei muito tempo com reconstrução. E daí, depois disso, eu comecei a ver um direcionamento mais para uma questão estética, porque eram cirurgias muito mutiladoras pela demanda oncológica. E eu gostava de operar, mas assim, aquilo me incomodava, assim, porque eram cirurgias que, no caso de câncer, a preservação da vida está em primeiro lugar e a estética em segundo lugar, né? Então, na realidade, a hierarquia é assim, é a vida, a função do órgão ou da estrutura, e por terceiro lugar é a estética. Então eu tinha assim um grande intervalo assim entre o que a gente fazia, né? O paciente saía bem curado daquele câncer, mas com aquelas sequelas ali. E aí eu comecei a me direcionar para a cirurgia plástica. E aí, claro, com a cirurgia plástica muda bastante, porque tem a parte de reconstrução também, né? Então eu fiquei acompanhando o serviço de reconstrução e tudo, e aí direcionando aos poucos para a estética, que é o que hoje meu movimento 90% é cirurgia estética. Praticamente não faço mais reconstrução, embora a gente saiba fazer e tudo, vai direcionando mais para a estética. Hoje a gente faz muita cirurgia facial, estética, e as corporais, as cirurgias de mama também, enfim, tanto redução quanto aumento. Então tem Aí o leque de opções, né, nessa área é enorme. Mas, Rubem, eu sempre fui fã do teu trabalho, já vi muitos cases, né, que tu já operou, coisa e tal. Inclusive eu, né, eu fiz uma blefaroplastia, me incomodava muito, né, porque isso de família vai caindo aqui, a pálpebra vai ficando assim. E o Rubem disse, isso aí a gente faz ligeirinho. Gente, eu fiquei, sinceramente, amei o resultado que eu vi nos meus amigos. E eu ia te perguntar, Rubem, a medicina a gente tem que estudar muito, mas eu acredito muito também em dom, né? Tu nasceu para fazer isso, assim, porque pegar uma pessoa e organizar a vida dela, porque tu lida com autoestima das pessoas, né? O meu até foi algo que dá para se dizer assim, até mais simples, mas tu faz operações maravilhosas que tu refaz a pessoa, fica realmente incrível. Isso aí é dom também, muito estudo, eu sei.
Mas tem que ter um dom, né, Rubem? A gente sempre comenta com meus amigos, doutor Rubem tem um dom, nasceu para fazer isso, claro, além do estudo. Eu acho que são várias coisas que vão, digamos, conspirando assim a favor de se alcançar resultados interessantes e satisfatórios, né? Claro que não depende exclusivamente do cirurgião. A gente tem a vontade, o paciente também, a gente tem questões cicatriciais envolvidas, questões circulatórias, e porque se fala muito na questão da arte da cirurgia plástica, que é uma questão quase uma escultura viva. Só que o Pitangui falava que é uma escultura que ela está amarrada a uma questão circulatória, quer dizer, não é só mexer lá, mas às vezes os pacientes desenvolvem questões circulatórias que limitam o êxito pleno do resultado, as retiradas de tecido, às vezes elas também têm suas limitações. E cada caso é um caso sempre, né? Cada caso é um caso sempre, então ela requer tem muitas variantes envolvidas. Mas eu acredito assim que eu acho que o dom, eu acho que ele vem assim do gostar, principalmente gostar, de se sentir confortável fazendo aquilo ali. Realmente requer muita demanda assim, do cirurgião, envolvimento, tem que ver o paciente muitas vezes. Às vezes tem pacientes que vão inchar mais do que outros, né, vão ficar mais roxos do que outros. Como é que a minha amiga ficou menos roxa do que eu? Tem múltiplos Perguntam fatores. Isso. Perguntam. Bem comum. Então, por que a fulana inchou mais? Por que eu conseguisse tirar mais gordura dela do que de mim? Porque tem fatores que limitam, são múltiplos fatores, a gente chama multifatorial, assim. Então, a gente vai fazer uma vibrolipo, uma lipoaspiração, vai extrair a gordura, a gente quer tirar o máximo também, só que a pele, ela tem ela limita muitas vezes, né? A característica da pele, a qualidade da pele. Então, algumas pacientes conseguem retirar mais gordura, extrair mais gordura do que outras. Isso aí é uma questão muito assim, muito particular, né, que envolve toda essa variedade de fatores. Mas, de fato, eu acho que quando fala em dom, assim, é desde da seleção do caso do paciente. A gente tem que dizer para o paciente, olha, isso não vai ficar muito bem para ti, pela tua estatura, eu acho que essa mão pode ficar muito grande, né? Vai fazer um rejuvenescimento facial, a gente faz bastante. Às vezes o paciente ele se queixa muito da flacidez, eu quero levantar bem. Até um certo ponto, sim. Depois sai do ponto de virada, que tem um resultado que já não é tão satisfatório. Então, tudo tem... né? Então, eu acho que juntar toda essa percepção aí, eu acho que talvez a gente poderia chamar de dom. E aqui, por exemplo, no nosso estado, é um celeiro de profissionais de alto nível, né? Tem profissionais excelentes aqui no Rio Grande do Sul. O gaúcho, via de regra, é muito exigente consigo mesmo, então acho que tem profissionais de excelente nível aqui. Rubem, prótese mamária. Eu lembro há alguns anos que surgiu, posso dizer assim, uma moda. A mulherada queria colocar grandes volumes, assim, né? E agora, pelo que eu noto, estão até tirando. E isso também para a saúde. Tem gente que nem colocou, mas tem muito grande, tira porque pode fazer mal para a coluna, coisa e tal. Sim. Isso está acontecendo. Como o médico lida com essas, entre aspas, né, modas? Porque as pessoas queriam botar, agora querem tirar. Isso está acontecendo esse caminho, né? O que acontece no passado, não muito tardio, a gente observou a procura por volumes generosos, assim, né? E claro que a gente tem que entender, a gente explica com os pacientes, eles têm uma distorção, um entendimento que colocando numa mama um pouco flácida, uma prótese maior vai levantar. Mas a lógica não é essa, a lógica ela é reversa. Uma prótese volumosa, ela vai até pesar e vai antecipar uma queda mais precoce da mão, ela vai piorar. Então a gente tem que cuidar, colocar muito volume penaliza de alguma maneira ali na frente. Então a questão da moda, por isso que ir nos extremos da moda nunca é uma boa, né? Então, colocar muito volume, isso tem um custo, vem uma conta, né? Então, a gente procura orientar o paciente por também, de novo, vários fatores, estatura, tipo de pele, a qualidade da pele, ela também está implicada no resultado. Então, uma paciente que quer colocar uma prótese volumosa e tem a pele muito fininha, obviamente, aquele resultado ele vai ser penalizado em virtude do peso, né? Então, hoje, realmente, tem uma corrente mais de mamas menores.
que eu acho bom, que daí a gente orienta o paciente a ter uma mama proporcional à sua estatura, pode ter um volume um pouquinho mais generoso, mas não muito grande, que vai trazer conforto, vai vestir com elegância, ela vai colocar uma roupa, não vai ficar com a roupa, né, muito apertada, enfim. Então, até uma mama volumosa dá a ideia de sobrepeso muitas vezes. É verdade. Tem pacientes que a gente reduz a mama e o depoimento delas uns dias depois, olha, minhas amigas falaram que eu emagreci um monte. Não, ela só reduziu uma mama muito grande que ocupava até a parte do abdômen. Então, aquele volume menor e mais na posição mais torácica entregou um resultado muito mais satisfatório, mais equilibrado, né? E como o médico deve agir nesse momento, quando tu vê que não vai ficar legal? Porque tem pessoas que chegam no consultório decididas, eu quero não sei quantos ml, coisa e tal. Como falar para a pessoa, olha, não vai ficar bom, ou, eu não vou fazer isso, eu não vou assinar por isso. Como lidar, Rubem? É mais ou menos assim, eu acho que o nosso papel ali, que a gente está do lado de cada mesa, né, conversando com o paciente está ali, ele vem fazer uma consulta ou uma consultoria. Então, ela vai ouvir a opinião do profissional. Então, ela vem ouvir a opinião, ela vem impor alguma situação. E aí, o médico ele tem que ter um posicionamento claro de que ele vai fazer um trabalho para melhorar. Sim. Né? Que ela vai melhorar, mas exagerar em volumes, nas proporções, tudo nunca é bem-vindo. E muitos desses pacientes que não acatam essa informação, não incorporam, eles acabam achando outro médico para fazer. E ao longo do tempo, eu acho que é meio comum, os médicos vão tendo perfis de pacientes parecidos que vão procurando. Eu gostei da mama lá, ficou proporcional, média, não é tão grande, eu vou lá nesse médico. Né? Gostei daquele rosto que ficou bonito, não ficou repuxado, gostei daquela pálpebra, enfim, vou procurar esse profissional que fez a tua cirurgia. Então, tu acaba nichando pacientes, né, parecidos, né? Ao passo que aqueles que colocam volumes demasiados, eles vão ter aquele público predominantemente procurando volumes grandes, né, avantajados. Uma conhecida fez o seio e ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Aí ela estava me dizendo, eu fiz com uma técnica que vai por... Desculpa a ignorância, né, mas eu estou perguntando para ti como é que funciona. Que vai aqui pela axila, coisa e tal. E aí ela foi pesquisar e disse que o médico que fez nela, tu que ensinou o cara. Eu digo, que coisa incrível isso. Que técnica é essa e há quanto tempo tu faz isso? Onde é que surgiu isso? Porque fica perfeito, hein? Essa técnica é uma das opções de colocar prótese. Naquelas pacientes que não têm flacidez, a gente basicamente tem 3 opções. Uma pelo sulco mamário, que é mais frequentemente é mais conhecida, pela dobrinha da mama, no bordinho da areola, ou até pela axila. Pela axila, a gente criou um protocolo e a gente tem essa técnica publicada, uma publicação internacional, na qual a gente seleciona um paciente que às vezes tem problema de cicatrização, já tem um queloide, ele não quer ter cicatriz na mama, e a gente acaba direcionando para a técnica via axilar. Então, a gente tem esse artigo, publicação, na qual a gente faz assim, essa colocação da prótese. E, claro, assim como outras, digamos, abordagens, outras técnicas são ensinadas por médicos mundo afora, eventualmente, né, tem algum cirurgião ou outro que nos acompanha, que vem, vê como é que a gente faz, acaba, né, digamos, se afeiçoando, né, e desenvolvendo bem a maneira de fazer e acaba fazendo também, indicando. Então, é uma das opções que a gente tem para colocar. Então, a gente tem um artigo publicado. Agora, provavelmente esse ano, mais para o final do ano ou início do outro, a gente vai estar com alguns artigos num livro que vai sair sobre cirurgia de mama, vai ser uma das abordagens, vai ser a via axilar. E também na mastopexia, que é a abordagem que a gente faz, também vai sair neste livro. Então, é assim, a informação hoje ela é mais corrente, então é muito fácil. O profissional, né, diz, olha lá, tem esse médico que faz essa abordagem, vou lá procurar, vou passar um tempo com esse médico, né? Então acontece isso, hoje é muito mais fácil, né? Quando eu fui no teu consultório, uma das vezes, né, que eu fiz a blefaroplastia, ficou muito bom, obrigado. Ficou bom. Eu vi, só se eu tô louco, mas disso isso realmente acontece. Eu vi casais lá
tipo, casais fazendo cirurgias, assim. O cara foi fazer uma coisa, a menina outra, e o pessoal foi junto fazer, conversando. Eu achei bonito isso, porque vários casais, e eu vi que não era o rapaz ou a moça que estava levando, né, o companheiro, não, os dois haviam feito procedimentos. Isso acontece bastante, eu achei bonitinho isso. Às vezes acontece, né? Eu digo que é uma frequência muito alta, mas às vezes acontece. E aí o paciente vai lá acompanhando a namorada, e aí parceira, se empolga. E às vezes ele, mas eu também quero fazer. E a gente já aconteceu de operarmos os dois no mesmo dia, ou dar um intervalo de fazer 1, 2, 3 semanas e fazer o outro, porque um ajuda o outro a se cuidar. Então já aconteceu, mas já aconteceu de operar no mesmo dia, casais mais de uma vez. Então é bem bacana. O que o homem mais procura e a mulher mais procura? Depende da faixa etária. Então, se pegar um paciente mais jovem, muitas vezes ele é aquele paciente que está treinando e ele treina, ele está engajado na academia, mas tem uma gordura que não sai com o treino. Uma gordurinha aqui no flanco, no pneuzinho ou no abdômen, ele quer uma definição melhor. Então, é um perfil de paciente que já fez de tudo, de treino, de dieta e tudo, ou ambos, e não conseguiu o resultado. Daí ele vai lá fazer esse refinamento. Então, nessa faixa etária, a gente vê esse paciente com esse perfil aí, um paciente mais jovem. E tem também pacientes que vão fazer uma cirurgia da pálpebra, que é jovem ainda, mas já tem uma pelezinha. Então, e com o tempo também o paciente o tempo vai passando, vai incidindo para todo mundo. Então, às vezes o paciente já quer, além da pálpebra, quer corrigir aqui a região do terço médio da face, aquela gordurinha que pesou, a papada. Então, às vezes o paciente vai lá, começa com uma pálpebra, anos depois ele volta para corrigir aqui, ou corrigir a papada, ou fazer as 3 coisas juntas. Então, dependendo da faixa etária, é um perfil de cirurgia. Então, as corporais, eu diria assim, são pacientes mais jovens, né, até os 40 e poucos, 50 e poucos anos, e aí começam as cirurgias de pálpebra aos 40 e poucos anos e vão indo, cirurgias faciais, 60 e poucos, 70 anos, né? Então, aí a expectativa de vida aumentada também, tanto homens quanto mulheres têm feito mais cirurgia. Eles pensam, eu não vou esperar cair, estou bem, eu treino, sou alegre, sou feliz, eu quero estar com o rosto condizente, né? Então, as pessoas estão fazendo cirurgia porque estão com expectativa de vida aumentada. Então, isso é corrente também. A gente sabe que os colegas também contam isso. A gente batendo papo fica sabendo disso. Quantos anos de profissão, Rubem? Eu estou formado, me formei na faculdade em 90, ali na fundação. Então, aí tu faz a conta, já faz um bom tempo aí. E aí fiz a fundação, então me formei, depois fui fazendo a especialização, então já tem aí quase 30 e poucos aí. E 20 e poucos anos. Mudou muito, porque eu vejo hoje em dia, e eu acho isso louvável, eu acho incrível, os homens procurando bastante. Mas há alguns anos atrás não era bem assim. Tu sabe quando deu essa virada? Porque os homens procurando, tendo interesse. Tipo, eu fui lá fazer contigo a blefaroplastia, acho interessante, daqui uns tempos quero fazer outras coisas, porque a gente se interessa por isso. Mas não era assim, né, Rubem? Não era, foi mudando, de fato. Quando foi isso e por que será? Isso já faz uns anos, começou a mudar, uns 10 anos mais ou menos, começou a mudar aos pouquinhos, né? Porque era engraçado que às vezes os pacientes masculinos pedem para a tua secretária me agendar num horário que não tem muita paciente, não tem as mulheres. Então nós fazíamos uma engenharia na agenda. Olha isso, gente. Que hoje, olha, faz tempo que eu não vejo alguém pedir isso, é super natural. E os pacientes, homens, não raramente, às vezes estão ali na recepção, encontram uma paciente, começam a bater papo, às vezes eles já operaram, estimula, vai que é tranquilo, vai lá. E o gaúcho é um pouco... o gaúcho tem essa questão, assim, ser mais turrão, né, coisa, mas isso aí mudou bastante. Que legal! Eu acho que ao redor de 10 anos, mas vem mudando, e isso também é geral. Qualquer cirurgião plástico vai te dar esse depoimento que cada vez os homens fazem mais cirurgias. E até porque estão mais longevos, né, acho que está um aspecto saudável, assim, no trabalho. Até hoje o mercado de trabalho é competitivo. Claro. Imaginas assim, uma pálpebra que está cansada, como tu tinhas ali, e aí tu vai para um debate, uma coisa assim, e tu te sente cansado para aquilo, embora tu esteja super bem, super descansado, mas está com aquele olho inchado e pesado. Então, até por questão de trabalho, né? Não é só por uma questão pessoal, estética. O mercado de trabalho impõe também um pouco
da pessoa estar com uma aparência boa, né? Saudável, assim. E isso é importantíssimo. importante, se sentir bem, estar bem apresentado. Exato. Claro, não só a mulher, o homem também. Se Exato. foi aquele tempo, né? Hoje tu tem a solução para muita coisa, né? Então, e as pessoas têm informação de uma maneira mais à mão, assim. A pessoa, ela pode saber uma dieta. Hoje ela diz, pô, se eu fizer uma dieta, se eu fizer um treino, se eu dali a pouco fizer uma cirurgia, tirar a gordurinha que não está saindo, pô, vou ficar super bem. Então, isso é bacana, porque as pessoas têm essas possibilidades de melhorarem assim, o seu aspecto, não só da estética, como a saúde, né? Rubem, uma pergunta até delicada que eu vou fazer, mas fiquei curioso. Tu faz vários tipos de procedimentos e faz com perfeição. Mas tem algum assim que tu te encanta muito em fazer? Olha só, a mesma coisa perguntar qual filho tu gosta mais. É difícil responder isso. Mas tem algum que tu diga, eu acho interessantíssimo fazer isso, assim, que tem um carinho especial, né? Essa pergunta não tinha respondido ainda, hein? Para quem gosta de operar é difícil dizer. Pois é. É mais ou menos como olhar assim com 5 filhos e assim. Então. Tu te encanta, tu ama o que tu faz. Eu gosto, eu adoro operar. Então, assim, eu adoro fazer face, porque é uma cirurgia que tem uma. Diferente. Ela tem, por exemplo, uma plástica de abdômen também que eu gosto de fazer, redução mamária, colocar prótese, tudo eu gosto de fazer. Mas a face é diferente. Ela vai, por exemplo, o tempo que a gente despende numa face com pálpebras, ela é o tempo que tu faz uma cirurgia de vibrolipo nas costas e cintura com plástica de abdômen e elevação das mamas. Então, dá o mesmo tempo que tu levas para fazer uma face. Olha só. Então, ela é menor, a superfície a ser tratada, mas ela tem digamos, uma delicadeza, um refinamento que ele toma mais tempo. Então, às vezes, numa cirurgia dessas, esses combos, assim, que até tem nome para isso, essa cirurgia da mamãe, que ele chama Mummy Makeover, que é levantar o seio, depois das gestações, né? É levantar o seio, arrumar o abdômen e tirar a gordura da cintura. Então, esse combo aí tem o nome de Mummy Makeover. Sensacional. Então essa combinação, que é muito comum nos Estados Unidos, eles chamam assim, que é bem frequente no Brasil, é uma cirurgia que se faz muito, ela leva o tempo mais ou menos de uma face, né? Então é bacana, eu adoro. Então, gosto de fazer facial e corporal. Essa eu vou ficar te devendo. Ô, Rubem, musculação, ela retarda o envelhecimento, né? Pesquisas dizem isso. A musculação. Sim. A musculação, cada vez se vê a importância de fazer musculação, é importante, assim, em qualquer faixa etária, né? E tem estudos bem interessantes, tem um estudo na qual eles pegaram um grupo de pessoas que foram avaliar imagens de pacientes. Eles colocavam as imagens dos pacientes, mas não falavam sobre a faixa etária. Né? Então, o que se descobriu? Fizeram uma votação, vamos supor, recebia fotos de homens, mulheres em faixa etária dos 40, 50, 60, e se fazia uma votação. Olha, pela imagem, essa pessoa tem 40, votava. Essa aqui tem 50, 55, votava. E aí se descobriu que as pessoas que tinham, eles davam uma idade X, sempre era para menos nas pessoas que faziam treino, que faziam musculação. Isso então a aparência do paciente sempre era mais jovial naqueles que treinavam. Então se sabe os benefícios da musculação são cada vez mais identificáveis, mais digamos, mais presentes, né? E tanto na saúde física quanto mental, né? A gente sabe que até para o cérebro é bom, libera uma série de substâncias que são super interessantes, são muito benéficas ao organismo. Então a musculação cada vez mais é o mais recomendável, além de fazer. A pessoa pode estar cansada, mas chega no final do dia, estou cansado, mas eu não vou na academia. Mas não, vou. Ela volta muito melhor. Com certeza. Então a gente sabe que faz um bem enorme. Ao passo que, por exemplo, treinos de alta demanda, que liberam muito radicais livres, assim como uma corrida, uma maratona, onde há muita lesão muscular, lesão articular. Então libera uma série de substâncias no sistema circulatório, que são esses radicais livres, que eles também ajudam a envelhecer. Então é um excesso de demanda que acaba envelhecendo. Né? E eu já identifiquei isso, pacientes que são maratonistas. Não a pessoa que corre um pouco ali, aquece na academia e já vai para musculação, para um treino funcional. Não é esse paciente, mas aquele paciente que corre muito, a gente observa
Claro, Olha o efeito só, hein? gravitacional na mama, no glúteo de uma paciente que é uma corredora, ela vai ter esse efeito. Pela questão do trauma, do impacto, por melhor que seja o tênis, vai ter alguma lesão, assim, né? Nesse sentido, assim, mais efeito gravitacional. Mas o efeito sistêmico no corpo todo, com a liberação dessa variedade, infinitos radicais livres que são liberados ali, a gente sabe que essa paciente vai envelhecer precocemente. E sempre com acompanhamento médico, né? Aconteceu, infelizmente, aqui na Maratona de Porto Alegre, uma fatalidade. Menino de 20 anos faleceu. Mas eu acredito que para corrida, vai correr maratona, é importante, né? Ter um acompanhamento médico, consultar um médico regularmente para fazer esse tipo. Porque a pessoa correr meia maratona, 21 quilômetros, ou uma inteira, é bastante coisa, hein, gente? Correr 42 quilômetros, por exemplo. Bastante. Não pode sair correndo que nem falam no interior, que nem gringo em baile. Né? Não dá para sair assim, né, Rubem? Não, e outra, às vezes em situações até que tem uma demanda muito maior em função de temperatura, desidratação. Daqui a pouco aquela pessoa tem alguma uma formação, enfim, né, alguma alteração que, sobre efeito de um estresse muito grande, pode se manifestar ali, né? Então, por isso que é importante, tens razão. Eu acho que para quem vai fazer uma incursão em terrenos assim de alta demanda, é importante fazer uma boa avaliação cardiológica, mesmo sendo jovem. Rubem, acompanhei esses dias pelo teu Instagram, que vai estar passando aqui ao longo de todo o programa, que tu estava em Miami fazendo um curso lá, achei muito legal, né? Até a turma que estava junto contigo ali. Me conta o que tu foi fazer lá, foi proveitoso, me conta. Foi uma troca de experiências lá, a gente foi lá revisar com os colegas de lá, e colegas daqui também, a gente foi fazer digamos assim, uma atualização na parte de cirurgia de face. A gente faz, como te comentei, a gente faz muita cirurgia facial, então a gente vai lá ver os refinamentos, o que a gente pode estar melhorando. Então, cirurgias feitas em planos mais profundos para estruturar mais a face, e ao mesmo tempo deixando o resultado extremamente natural e mais duradouro. Então foi super gratificante, então foi bem legal, um curso hands-on, a gente estava literalmente com a mão, né, no procedimento, assim. Então a gente fez todo esse curso nesses dias ali e foi incrível, foi muito bom, bacana. A gente trocar experiência sempre é bom. Com então certeza. É bacana, eu aprendi um monte, foi bem legal. E isso é um contínuo aprendizado, né? Então, às vezes a gente fala com colegas assim, como é que foi o evento? Eu não consegui, não achei muito bom. Mas eu sempre comento, mas alguma coisa tu pegasse de novo. Com certeza. Aí eles reiteram, não, é verdade, eu me lembrei que sempre é bem-vindo. Acho que conhecimento é sempre bem-vindo, né? E nesta área, inteligência artificial, o que o pessoal está comentando? O que pode ajudar? O que já está ajudando? Na nossa área, a gente não teria assim uma inteligência artificial operando um paciente. Exatamente. A gente não teria isso. Será que isso vai acontecer, Rubem? Na velocidade que as coisas acontecem... A gente não sabe dizer, A gente não sabe dizer, mas assim, pode ser que lá na frente sim. Mas é que aí entra um pouquinho do começo da nossa conversa, aquela questão que tu chamas de dom, né? Porque são múltiplas questões envolvidas. É, né? Algo muito coração envolvido ali, muita percepção. Exato. Isso aí vai entrar a experiência do profissional, meu Deus. A casuística, quantos casos ele fez. Então, tudo isso aí que daqui a pouco, né, a máquina, a tal inteligência, de repente ela não contabiliza esses fatores, assim, né? Então, é bacana, eu acho que é interessante, assim, ver. Mas assusta até um pouco, né? Com certeza. A gente vê coisas, assim, que são incríveis, assim. Rubem, tu tem noção de mais ou menos quantas pessoas tu já operou? Meu Deus do céu, muitas pessoas. E né? Há muita gente. Eu conheço muitas pessoas, olha. Muita gente. Eu acho que com certeza, eu não sei te dizer, mas assim, por uma conta rasa aí dá 20 e poucas mil as pessoas. É que às vezes a gente faz cirurgias combinadas, como eu te falei. Então a gente pode contar pessoas ou pode cirurgias, porque às vezes no mesmo paciente vai fazer a pálpebra em um silicone, por exemplo, uma pálpebra, uma lipo, um silicone. Então, às vezes, no mesmo paciente está fazendo 3 procedimentos. Mas a gente opera bastante aqui. No Rio Grande do Sul, a gente tem um volume grande de cirurgias, né? Especialmente
quando a gente começa a entrar nos meses mais frios, assim, que a pessoa quer se programar, tá bem no verão, então a gente tem uma demanda bem grande. Rubem, é muito importante também ter uma equipe qualificada, né? A tua equipe ali, desde do anestesista, muito simpático, como é o nome dele? Temos dois, Dr. Ulisses e Dr. Cláudio. É o Dr. Ulisses que eu conheci. Achei uma simpatia. 5 da manhã foi lá conversar comigo. Então, e todo mundo que envolve ali, tuas secretárias, coisa e tal, isso também faz muito parte do sucesso, né? E para montar uma equipe dessa não é fácil, né, Rubem? As pessoas que fazem ali massagem no pós, né? Tu tem uma equipe maravilhosa, né? Quanto tempo para montar isso tudo? Hein? Leva tempo. É um segredo de sucesso também, né? Entre achar a pessoa certa, a gente se alinhar no tratamento, enfim, na postura dessa equipe, leva tempo até que tu alinhes. Não é uma coisa que acontece magicamente. E embora os anestesistas que estão comigo, melhor eu estou com eles, porque eles são mais velhos, a gente está eu estou com eles desde que eu comecei já a fazer minhas cirurgias, e a gente está junto até hoje, essa dupla. Eu gosto muito dos dois, são excelentes profissionais. E a gente tem aquela sintonia. Então, por exemplo, eu estou lá para fazer uma cirurgia de mama, vamos supor. A paciente vai fazer uma cirurgia nos seios e ele não fica me perguntando se ele quer que coloque equipamento de anestesia do lado direito ou do lado esquerdo. Olha só. Ele não vai me perguntar se ele vai querer que coloque antibiótico no início, mas no final da cirurgia. Isso aí já está tudo automatizado. Então, é muito bom porque daí a gente tem rotina. É igual a pessoa voar, um piloto sempre com a mesma equipe, mesmo com o piloto. Ele vai estar... é muito mais coordenada a questão, né? Então, quando tu tem uma equipe já que trabalha de uma maneira assim, muito azeitada, muito redonda, dá uma segurança. Tu fica tranquilo, o paciente tem essa percepção também, que é uma equipe que está integrada, que daí não está cada um falando uma coisa diferente. Então é bacana nesse sentido, né? Não, e é de ponta a ponta isso, que eu acho muito interessante, né? Até falando uma situação minha namorada fez uma cirurgia com o Rubem, e a moça que foi lá fazer massagem nela, aí eu já puxo o assunto falando do meu amigo Rubem, coisa e tal, a Claudinha, né? Mas ela fala de ti, da tua família, os olhos dela brilham. Então, e isso eu comentei com a minha namorada. Coisa linda isso, né? Porque a equipe toda de ponta a ponta se adora, coisa e tal. E falando bem de ti, da tua família, porque o Rubem isso, o Rubem aquilo. Então, eu acho tão bonito isso, né? Eu acho que isso é um dos segredos do sucesso da pessoa, estar cercado de pessoas maravilhosas, né? Não existe sucesso sozinho, não existe, seria uma ilusão. Então tu precisa de pessoas boas, excelentes, engajadas, que tenham essa identificação. Não tem como tu ter assim, resultados bons se tu não tem uma pessoa que seja um excelente anestesista, um auxiliar médico que seja atento, que trabalhe junto contigo, a instrumentadora, a moça dos curativos, a recepção, a moça que vai fazer drenagem. Então, tem que estar bem orquestrado. E leva tempo. Às vezes a gente consegue já, no começo, identificar pessoas e tu te identifica e tu anda a vida com essas pessoas aí. Umas outras tu tem que, olha, não é minha sistemática, não vamos andar com esse profissional, aquele não é tão profissional como a gente gostaria. E aí, talvez essa pessoa vá se acertar melhor com outro perfil de médico, enfim. Como qualquer trabalho, qualquer equipe, qualquer empresa, né? Então, é importante essa integração aí. Eu tinha que te dar esse feedback aí, que bom, realmente é muito bom. E agora estamos chegando quase ao final do programa, Rubem. Sempre passa muito rápido quando eu converso contigo, porque é um assunto muito gostoso, assim, é um papo muito gostoso, e é um profissional, um dos melhores, com certeza, mais conceituados do país, Dr. Rubem Lang. Muito obrigado pela tua participação aqui, e queria deixar esse minuto final aí para te falar o que tu quiser para as pessoas aí. Agora, eu indico, hein? Eu vou indicar, ele não pode, eu posso indicar. Eu indico o Dr. Rubem, que eu já operei, pessoas da minha família, pessoas muito amadas operaram também, e realmente outro elogio que eu tenho para te fazer, Rubem, o cuidado do Rubem com o pós também é algo inacreditável. Claro, o que antecede a operação, perfeito, mas o pós, tu te preocupa bastante com isso, né, Rubem? Eu noto que tu faz tu vê as pessoas várias vezes. Eu fiz uma blefaroplastia, que é algo incrível, né, que mudou realmente, era caído aqui,
E eu fui muitas vezes lá e tu queria que eu fosse te visitar para dar uma olhada como tava. Sim. E essa aqui, relativamente, é algo mais tranquilo de fazer, né? Sim, assim, não é algo tão assim, porque tu faz coisas muito mais grandiosas. Sim. Né? E tu me viu várias vezes com muito carinho, muita atenção, sempre perguntando como é que eu tava. E outra, me liga a qualquer hora. Às vezes era meia-noite quase eu ligava pro Rubem. Rubem, o que eu faço aqui? E como é que é isso, Rubem? Não, isso é uma questão assim, ó. Quando a gente faz a cirurgia, a gente falou também no início ali que a evolução dos pacientes é diferente. Pessoas que sentem mais dor, de fato sentem, tem uma sensibilidade maior. Com a mesma operação, mais dor, né? A mesma cirurgia, eu fiz silicone, não doeu, o outro sentiu mais desconforto. Né? Então, as pessoas têm uma evolução variável, né? E tem uma fase inicial ali que é o que determina o curso do resultado. Fazer uma comparação grosseira, é mais ou menos como colocar um piso, colocar ali, enfim, a cola, que vai ser o cimento, e aí a orientação é não pisar antes do tempo X. E aí alguém vai lá e pisa. Então, é mais ou menos isso. É uma comparação grosseira, meio rude, mas é assim que funciona. A cicatriz, às vezes, ela funciona como se fosse um rejunte. Ela tem o tempo desse rejunte, essa cicatriz grudar, colar. Então, tem que cuidar o período que vai molhar. Se vai molhar por muito tempo, não pode. Tem alguns cuidados. E aí que as pacientes, não por mal, às vezes não é por ser desleixada, não sentem dor, começam a movimentar os braços precocemente. E aí muda o curso, atrapalha, daí tem que dar uma segurada. Por isso que as revisões frequentes são importantes para a gente dizer que está tudo certo e também para puxar a orelha. Né? Que às vezes acontece essas variações no curso e é bem natural, é como se considerasse pegar um avião, viajar até Rio de Janeiro e daqui a pouco tem uma turbulência no caminho e tem que manejar essa situação. E aí no pós-operatório a gente vendo mais, a gente identifica essas questões. Por isso que é chato para vocês irem para a clínica, estacionar o carro, subir lá, fazer a revisão. Eu gosto, eu acho maravilhoso. Vou lá tomar um bom café, converso com todo mundo. Que bom. Então, isso é importante nessa fase mais inicial. Depois a gente vai liberando mais e a coisa acontece. Agora, né, uma dica que a gente pode dar aqui no final do programa é quando você for fazer um procedimento estético, procure bem, estude o médico, procure profissionais realmente de ponta, porque o que tu vai fazer para se sentir melhor, né? Autoestima lá em cima. E muitas vezes o sonho da tua vida é ceifado por procurar pessoas que não são sérias. E existe isso, infelizmente, no mundo inteiro, né? Existe. Então estudar, procurar um bom médico, ver o que aconteceu, ler sobre ele, porque não é em qualquer esquina que a pessoa vai encontrar. Isso é muito perigoso. Né? Tu está cuidando tu está agindo com o teu corpo, né? Com a tua autoestima. Eu acho que isso é bastante importante, né, Rubem? Hoje a informação corrente que a pessoa tem na palma da mão ali, a gente vê postagens. Eu estou vendo ali no Instagram, daqui a pouco eu estou vendo postagens, né? Então tem que ver esse procedimento, se a pessoa que de repente está procurando, se alguma amiga já fez, tudo isso é bem-vindo. Né? Milagreiros do Instagram, que perigo isso. Que a gente vê hoje muitas especialidades, né, invadindo a nossa área. A gente vê, olha, isso é hoje a gente comenta muito sobre essas questões, porque é uma coisa séria. Então, dali a pouco a pessoa não tem formação para aquilo ali, enfim, quer fazer uma cirurgia que não tem aquela formação, quer mexer na face e não tem aquela formação. Então, a gente tem que cuidar e não ter pressa, porque não é na primeira consulta que a pessoa tem que fazer a consulta e já sai com a cirurgia marcada. Aquilo é uma conversa, como eu falei no começo, é uma consultoria, vai sentar frente a frente, vai embora, anota as dúvidas, eu vou voltar lá para tirar dúvidas ou não, mas consulta mais de uma vez, como mesmo profissional também, para justamente tirar todas as dúvidas. Perfeito, pessoal. Estamos chegando então ao final do programa. Muito obrigado pelo seu carinho e sua audiência. O programa Conecta, um produto do Jornal do Comércio. Hoje recebemos aqui o Dr. Rubem Lang, cirurgião plástico, e voltamos em breve. Muito obrigado pela participação, tá, Rubem? Sempre é bom conversar contigo. Foi um enorme prazer, estava ótimo. Passa rápido, como falasse, né? Então tá, até a próxima e abraço para a família, viu? Muito obrigado para vocês também. Voltamos!